partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente, Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. Então, caros ouvintes e investidores, no programa de hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. E ter um imóvel próprio aqui no Brasil é sinônimo de você ter uma independência financeira, uma estabilidade, um patrimônio seu e também uma segurança. Essa percepção de que o imóvel traz tudo isso não é de agora, isso vem de muito tempo atrás, principalmente de uma época onde nós vivíamos aqui no Brasil uma experiência de hiperinflação na economia. Então, era comum, no caso, nós temos mudança nos preços de bens e serviços, de produtos, no mesmo dia ou de um dia para o outro. Então, se você fosse ao supermercado na parte da manhã para comprar um pão, por exemplo, na parte da tarde esse pão poderia estar com um preço diferente já, comparando com a manhã. Então, no caso, nós tínhamos essa percepção de que o teu dinheiro ele poderia perder valor muito facilmente. E as pessoas enxergaram no imóvel uma solução para esse problema. Então, ao adquirir o imóvel, você poderia ter uma estabilidade de que aquilo ali ninguém te tira, digamos assim, né? Então, nesse caso, as pessoas foram desenvolvendo e isso, com o passar do tempo, foi criando-se nas pessoas, nos brasileiros, essa noção de que o imóvel próprio é uma garantia de uma estabilidade financeira e também de um patrimônio. E eu não quero nem entrar muito ao mérito aqui de que existem hoje, no cenário econômico brasileiro, várias outras alternativas muito mais interessantes do que um imóvel e que trazem até mesmo uma certa tranquilidade maior até mesmo do que você ter um imóvel. Porque o imóvel, diferente, por exemplo, de uma ação, onde você vê diariamente, né, segundo a segundo, a mudança do preço da ação, o seu imóvel você não consegue enxergar isso porque não é toda hora que o pessoal fica dando valor ao seu imóvel. Então é apenas quando você vai vender o seu imóvel ou quando você está querendo fazer algum negócio com ele, que aí sim você vai olhar para o valor dele. Até lá você tem a impressão de que o valor que você comprou, que você pagou naquele imóvel, ele é um valor rígido, ele não vai mudar. E na verdade esse preço ele está mudando constantemente também. Então seja por fatores internos, né, no caso a sua própria noção, né, de quanto aquilo vale, quanto também fatores externos, como por exemplo a prefeitura vai próximo da sua casa e coloca um esgoto, por exemplo. E nesse sentido o seu bem acaba se depreciando, perdendo valor por conta disso. Então eu não quero nem entrar muito nesse mérito, mas a minha intenção aqui é chamar também a atenção de vocês para que culturalmente na cabeça do brasileiro, ter um imóvel próprio é um sinônimo de você ter um ótimo investimento. E nem sempre é assim. E por conta dessa cultura é que nós temos hoje no Brasil, segundo um dado recente, mais de 80% dos brasileiros que têm um imóvel, eles adquiriram esse imóvel por meio de financiamento imobiliário. O problema em si não é o financiamento, mas a forma como você faz esse financiamento e qual a intenção que você faz esse financiamento. Então, um financiamento imobiliário nada mais é do que um empréstimo. Você vai até um banco, uma instituição financeira, e ali o banco ele vai te emprestar um dinheiro para você adquirir um bem, um imóvel no caso. E você pode adquirir esse imóvel de várias formas, a começar pelo percentual que o banco ou a instituição financeira vai pagar para você, vai te ajudar, vai te emprestar com aquele valor do imóvel. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um teto praticado no mercado que vai até 90% do imóvel. Então, se você, por exemplo, quer comprar um imóvel de 200 mil e você tem 20 mil reais, o banco ele consegue cobrir os outros 90% desse valor, os outros 180 mil. Então, nesse caso, o banco ele faria o financiamento de 180 mil reais e você daria de entrada 20 mil reais. Então, olha como se torna fácil, né? Você adquirir um imóvel próprio. E esse próprio, ele é entre aspas, porque enquanto você não pagar esse financiamento, enquanto você não quitar esse financiamento, esse bem ele está na sua posse, mas ele está alienado ao banco. Então, se você deixar de pagar as parcelas, o banco pode muito bem ir lá e tomar o seu imóvel. Então, assim,
O problema na cultura do brasileiro é quando ele quer antecipar essa situação de poder ter um imóvel próprio para preencher aquele vazio, quase que é psicológico mesmo, no sentido de ter uma estabilidade financeira, de ter o seu imóvel próprio, e acaba entrando às vezes em algumas roubadas. E a minha intenção com essa minha fala é trazer para vocês algumas informações com relação ao financiamento, e que sempre que você for fazer o financiamento, você preste atenção nesses detalhes. Então, primeira coisa, como eu falei, o financiamento ele é um empréstimo do banco. Então, o imóvel que você está adquirindo, ele não é seu. Você está tendo o direito de utilizar aquele imóvel, mas ele não é seu. Por exemplo, se você tentar vender esse imóvel antes de quitar o financiamento, você não vai conseguir sem autorização do banco. Então, justamente porque você tem uma dívida com o banco ainda. O primeiro ponto é esse. Outro ponto que você tem que prestar atenção também é apenas para você entender como que funciona na economia toda. Da onde vem o dinheiro que o banco te empresta para você poder adquirir um imóvel? Esse dinheiro ele vem basicamente de 3 lugares. Ele vem da caderneta de poupança. Então, os investimentos que são aplicados na poupança, que não rendem nada, muitas vezes, na maior parte das vezes, digamos 90% desse dinheiro é utilizado em financiamentos imobiliários. E olha só como o banco ganha em cima de você. Você aplica na poupança, você recebe lá uma mixaria de juros, o banco pega esse dinheiro e empresta no financiamento, onde ele recebe mais de 12%, 13% ao ano em cima daquele. Isso quando a tarifa é boa, anual. A taxa é boa anual. Ele recebe mais ou menos 13% a 14% ao ano ali, em média, em cima desse valor. Tanto que quando você vai financiar um imóvel, se você fizer as contas, e o imóvel ele pode levar ali até 35 anos, você vai fazer as contas e você vai enxergar ali que muitas das vezes você está pagando o triplo do que vale o seu imóvel. Se o teu imóvel vale 200 mil, você vai estar pagando ali 600 mil no final desse financiamento. Tá certo? Então o banco ele tira dinheiro da caderneta de poupança para emprestar. Ele pode tirar dinheiro também do FGTS. O FGTS, acho que a maioria dos ouvintes já conhece sobre esse fundo. E também ele pode tirar de letra de crédito imobiliário, que são os LCIs. Tá? Mas não vou me ater nesse sentido. Eu queria só que vocês conhecessem, né? Soubessem aí de onde que o banco tira esse dinheiro, que não vem do nada. O mais comum no financiamento é a modalidade saque. Essa modalidade saque ela é uma modalidade de amortização constante. Então, no caso, quando você faz um financiamento pela modalidade saque, o banco ele tem ali a parcela dele que você vai fazer os pagamentos. Essa parcela ela é composta por um valor fixo, onde esse valor fixo ele corresponde a uma taxa de seguro. No caso, se quem está financiando vier a falecer, por exemplo, esse imóvel ele é quitado, esse financiamento ele é quitado. Com exceção de se o financiamento tiver sido com duas pessoas, 2 ou mais pessoas, aí no caso cada pessoa tem um percentual em cima do seguro. Então, por exemplo, digamos que 3 pessoas fizeram financiamento e foi dividido entre as 3 um percentual de seguro igual entre as 3. Então cada uma teria 33% praticamente ali de seguro. Se um vier a falecer, 33% do saldo devedor é quitado. Os outros 66% continuam sendo cobrados, tá certo? Só para vocês entenderem. E além dessa taxa de seguros também, nós temos também um valor correspondente à amortização da dívida, que esse valor sim é o mais interessante para nós, que esse valor você realmente está pagando a sua dívida. Tem também uma parcela referente à taxa de juros desse financiamento, e aí está a parte mais alta do seu financiamento corresponde a essa taxa de juros. Para vocês terem uma ideia de cálculo básico, assim, uma média, quando você pega o valor da parcela do financiamento, aproximadamente de 20% a 25% do valor da parcela é amortização. Todo o restante é para juros, seguro, taxas que o banco cobra. Tá? Então, nesse caso, só para vocês terem ciência de que a menor parcela ali da parcela do financiamento, ela corresponde à sua amortização da dívida em si. O restante você está pagando juros. Outra questão também é que as parcelas elas sofrem correções. Essas correções elas geralmente têm um índice de referência que é onde esses valores são corrigidos de tempo em tempo. Geralmente ano a ano acontece uma correção. Então, por exemplo, nós podemos, vou usar aqui o exemplo mais prático, mais comum, melhor dizendo, de um recálculo, de um acréscimo, uma correção em cima da sua parcela, que é o IPCA, que é um índice de inflação nacional aqui, é o índice de inflação que o Banco Central utiliza para medir a inflação no Brasil. Então, o IPCA, se ele acrescentou 3% ao ano,
no outro ano sua parcela virá corrigida com esses 3%. Então, no caso, cada financiamento ele sofre essa correção monetária justamente porque o valor, o dinheiro, né, ele vai mudando o seu valor conforme o tempo passa. Então, se você vai financiar por 35 anos, tem que ter algum índice corrigindo o valor correspondente ao dinheiro ali que você vai estar pagando. E no caso também, para simplificar essa questão do financiamento, sempre que você for fazer um financiamento, uma simulação, olhe sempre para o custo efetivo total. Tá? O custo efetivo total ele é o SET. Então, quando você procurar lá na simulação, você vai encontrar essa sigla, né, o SET. Ali você vai ter os juros que você vai pagar no seu financiamento, tá certo? Aqueles juros ali, ele é composto por todas as taxas inclusas, não só a taxa do financiamento, mas taxas também que o banco vai cobrar de você para fazer aquela operação, tá certo? Então, no caso, quando você for comparar um financiamento com outro, né, de um banco com outro, analise sempre o SET, que é o custo efetivo total. Então, eu tentei trazer para vocês aqui algumas informações com relação ao financiamento, mas eu não quero, minha intenção não foi falar que o financiamento é uma opção ruim. Depende muito da situação, depende da sua situação econômica, financeira, depende também dos seus objetivos, depende da finalidade daquele financiamento, se você vai utilizar ele para fazer algum negócio nele, algum comércio ali que vai te gerar renda. Então depende da situação, né? O financiamento em si, ele é uma opção interessante para quem não tem o dinheiro para comprar à vista, porque quando você tem o dinheiro para adquirir um imóvel à vista, você geralmente acaba conseguindo uma condição melhor de compra, né? Reduzindo o valor do bem que você vai comprar, e também você fica sem uma dívida, né? Então essa é uma vantagem bem interessante. Agora, se você tem um financiamento e você tem a possibilidade de pagar a parcela desse financiamento e ainda tem um saldo, ainda sobrar um dinheiro para você, eu recomendaria você a utilizar o sistema de amortização da sua dívida, fazendo o pagamento da última parcela do financiamento. Então, por exemplo, digamos que a sua parcela de financiamento é R$2.000 e a sua última parcela do financiamento, depois de 35 anos, lá é R$300. Então você paga aqui R$2.000, aí você vai e amortiza R$300 da sua dívida. Por que isso? Porque quando esses R$2.000 aqui, lembra que ele é composto, que é o valor da parcela, ele é composto aqui por vários custos, sendo que 25% em média corresponde realmente à amortização. Então, 75% do valor da parcela não é para pagar a sua dívida, você está pagando juros, você não está amortizando a sua dívida. Agora, quando você vai e paga a última parcela do seu financiamento, ali você está amortizando praticamente integralmente o valor da sua dívida, porque no sistema saque, que eu comentei com vocês, quanto mais o tempo passa, vai diminuindo os juros e vai aumentando o percentual da sua amortização. Então, quando chega lá no final das suas parcelas, quando você vai quitar praticamente o financiamento, você tem ali o maior percentual da parcela referente à amortização da dívida. Então é interessante você, se você tiver essa condição financeira, fazer isso, porque disso você vai estar reduzindo juros, porque a sua dívida está diminuindo, você está reduzindo também o prazo, o tempo que você tem do financiamento. Então é uma opção muito interessante e viável para quem gosta ali, para quem tem, na verdade, um dinheiro sobrando e pode utilizar esse recurso para amortizar o seu financiamento. Estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira, um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.